Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e novamente volto até os vossos lares para falar sobre a palavra de Deus. Estamos vivendo dias de agonia sobre a terra, quando a igreja está sendo perseguida, quando o povo de Deus está sendo perseguido, quando tudo que há de verdade sobre a terra está sendo esquecida e homens de bens não podem mais dizer a verdade e homens do erro dominam e destroem os sonhos daqueles que servem a Deus. Nós estamos vivendo dias que Israel está sendo atacado muitíssimo. Desde há muitos anos Israel vem sendo perseguido. Israel já foi pisado por Egito. Israel já foi pisado pela Babilônia. Israel foi massacrado sobre a Medo-Pérsia, sobre a Grécia, sobre o Império Romano. E Deus disse que no final dos dias Ele ia trazer Israel para a sua terra. Então vamos ler a palavra de Deus. Zacarias capítulo 14, que diz: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus desposos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Os judeus rejeitaram a Deus muitas vezes, desde os tempos de Abraão, e viveram contra Jeová, o seu Senhor, o máximo que puderam. Adoraram outros deuses, estiveram misturados em magias, em bosques sagrados ao diabo. E Deus sempre lutou pelo seu povo, para que seu povo viesse ao arrependimento. Então, quando Jesus Cristo veio, Ele nasceu dentro do povo judeu. E lá começou a pregar o arrependimento. Ao pregar o arrependimento, o que é que a gente nota é que Deus queria que o povo mudasse o seu comportamento. Mas assim como não aceitaram os profetas, não aceitaram os juízes, não aceitaram ninguém, eles mataram a Jesus. Não vou entrar nos detalhes, mas foi um julgamento corrompido, um julgamento covarde contra o Senhor Jesus Cristo. Qualquer advogado que conhece de lei, ele sabe que aquele julgamento não foi um julgamento válido. Mas foi assim que aconteceu. E agora Israel vem sendo perseguido, o povo sendo perseguido, a nação sendo perseguida. E muitos que não conhecem a história, não leem nada, só falam daquilo que ouvem, se levantam contra Israel. Vocês sabiam que hoje, pelo menos 100 mil cristãos são mortos todos os anos por servir a Jesus, especialmente em países muçulmanos? Existem árabes cristãos que estão sendo crucificados. E a esquerda brasileira, o que é que diz contra estas crucificações? Nada. O que é que a esquerda brasileira diz sobre as mulheres serem apedrejadas, mutiladas? Não diz nada.
mas é contra o povo de Deus e quer sanções contra Israel. Eles dizem que Israel usa força em grandes proporções contra os seus inimigos. Acontece, meus irmãos brasileiros, que um avião de guerra para atingir Brasília leva de 20 a 25 minutos dentro do espaço aéreo brasileiro. Um avião para atingir Jerusalém leva 2 minutos no espaço aéreo israelense. E eles estão se defendendo o máximo que podem. Agora, recentemente, depois do cessar-fogo, só em um dia, em questão de minutos, lançaram 20 mísseis contra Israel. 18 foram interceptados, mas 2 atingiram alvos e alguém saiu ferido. É de estranhar que um povo que se diz pobre, que o mundo inteiro diz que é pobre, tem dinheiro para comprar 98 mísseis para mandar contra Israel em um ano. 98. E quando Israel se defende, eles acham ruim. Acontece que a nação de Israel é a única nação de democracia no Oriente Médio. A única. A tal ponto que mesmo palestinos são juízes em Israel. Israel mantém aquele povo, dá trabalho para eles. Mas existem grupos armados que odeiam Israel e usam até crianças como escudos para derrotar o povo judeu. Acontece que o povo judeu nunca vai se render, jamais. Porque eles já conhecem a história de humilhar-se e serem massacrados. Eu não sei de onde vem a ideia que Israel deve ser varrido da face da terra. Não sei de onde vem esta ideia. Porque nenhuma outra nação que está neste mundo, alguém se refere a eles com tanto rancor, com tanta ira. Não. Todas as nações aí estão e devem continuar com a sua soberania nacional. Mas só Israel eles querem varrer. A Rússia nunca perdeu seu poderio e aumenta dia após dia. O comunismo nunca acabou. E eles não querem saber do povo judeu. Mas a Rússia passará pelo menos por 2 grandes derrotas. Quando o anticristo se apresentar ao mundo, o anticristo irá até a Rússia e derrotará a Rússia e os forçará a vir na batalha contra Jerusalém, que será a batalha de um dia, a batalha de Armagedon. E lá, novamente, a Rússia perderá esta grande batalha. Não somente a Rússia, mas todos os países que se levantarem contra Israel. Eu não sei como tantos governantes que vão para as escolas não sabem o que vem acontecendo. Eu fico preocupadíssimo. Como é que o meu povo, o povo brasileiro, que é um povo que ama a paz, sabe que milhares de cristãos estão perdendo a vida todo ano por serem cristãos, por servirem a Deus, por amarem a Jesus, são crucificados. Existem fotos, existem provas que mulheres são apedrejadas até a morte, mulheres brasileiras. O que é feito de vocês? Então a política brasileira, que não sabe de nada, porque o Brasil nunca sofreu nenhum ataque. O dia que alguém explodir um dinamite dentro do território nacional, vocês verão que o Brasil não tolera nenhum ataque contra a sua soberania.
Mas a esquerda hoje não permite que Israel se defenda. É bom lembrar que a palavra de Deus diz que Israel sempre vencerá. Eu detesto a guerra. Como eu me sinto mal quando eu vejo civis serem mortos, mulheres, crianças, idosos que não podem se defender. Eu pergunto, brasileiros, especialmente da minha igreja, que eu sou membro da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é a igreja evangélica maior do mundo. Onde está a nossa voz contra os cristãos que estão sendo crucificados hoje? Onde está a nossa voz? É uma vontade de ser presidente, é uma vontade de ser vice-presidente, é uma vontade de ser secretário. Para quê? Para não fazer nada, não é? Que Deus se apiede de nós. Que não venhamos a dormir o sono da negligência e o Senhor naquele dia cobrar de todos nós o que estamos fazendo. Portanto, meus amigos e meus irmãos, o nosso desejo é que estas guerras cessem. Mas, segundo a palavra, elas não cessarão até que as nações do mundo inteiro forem contra Israel e serão derrotadas. Onde estão os pastores que são porta-vozes da igreja junto ao governo? Eles não falam isso? Eu me envergonho de vocês que ficam no lado das lideranças do mundo igual hienas para comer, mas não produzem coisa nenhuma, nem isso não falam. Que Deus nos ajude, que estes dias a misericórdia do Senhor venha sobre todos nós e venhamos a nos livrar desta carga pesada que virá ainda mais sobre a terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que a sua misericórdia esteja no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente e no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos vocês que estão em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês.
Então a política brasileira, que não sabe de nada, porque o Brasil nunca sofreu nenhum ataque. O dia que alguém explodir um dinamite dentro do território nacional, vocês verão que o Brasil não tolera nenhum ataque contra a sua soberania. Mas a esquerda hoje não permite que Israel se defenda. É bom lembrar que a palavra de Deus diz que Israel sempre vencerá. Eu detesto a guerra. Como eu me sinto mal quando eu vejo civis serem mortos, mulheres, crianças, idosos que não podem se defender. Eu pergunto, brasileiros, especialmente da minha igreja, que eu sou membro da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é a igreja evangélica maior do mundo. Onde está a nossa voz contra os cristãos que estão sendo crucificados hoje? Onde está a nossa voz? É uma vontade de ser presidente, é uma vontade de ser vice-presidente, é uma vontade de ser secretário. Para quê? Para não fazer nada, não é? Que Deus se apiede de nós, que não venhamos a dormir o sono da negligência e o Senhor naquele dia cobrar de todos nós o que estamos fazendo. Portanto, meus amigos e meus irmãos, o nosso desejo é que estas guerras cessem. Mas, segundo a palavra, elas não cessarão até que as nações do mundo inteiro forem contra Israel e serão derrotadas. Onde estão os pastores que são porta-vozes da igreja junto ao governo? Eles não falam isso? Eu me envergonho de vocês que ficam no lado das lideranças do mundo, igual hienas para comer, mas não produzem coisa nenhuma, nem isso não falam. Que Deus nos ajude, que estes dias a misericórdia do Senhor venha sobre todos nós e venhamos a nos livrar desta carga pesada que virá ainda mais sobre a terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que a sua misericórdia esteja no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente e no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos vocês que estão em muitas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês.